Deixa eu já chamar a nossa próxima conversa. Eu acho que o Igor Pantoja, da Rede Nossa São Paulo, já está conectado, não é mesmo? Ou ainda não? Já está. Oi, Igor, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Pessoal, olha, com a Rede Nossa São Paulo hoje, eu vou trazer duas notícias para repercussão, uma boa e uma má. E daí eu vou começar primeiro com a notícia ruim, que é a seguinte: a Câmara Municipal de São Paulo aprovou, numa primeira votação, um reajuste da base de cálculo do IPTU, que pode aumentar o tributo justamente para pessoas mais pobres, as moradoras das periferias. E daí eu quero que o Igor traga detalhes aqui para gente. Pois é, a gente teve essa surpresa não muito agradável, né? Agora no mês de setembro e outubro, isso foi enviado para a Câmara, já foi aprovado em primeira votação, ainda que tenha havido bastantes críticas e manifestações contrárias, não só da base, não só da oposição, na verdade, mas também vereadores da base que estão criticando esse projeto, que precisaria ser melhorado. Exatamente por conta desse aspecto que você destacou, né? Ele é uma proposta regressiva, no sentido de que aqueles mais pobres vão acabar pagando mais imposto do que a população que poderia pagar de fato mais imposto, né? Então, em vez de você taxar mais a população com maior renda, o projeto propõe você aumentar o IPTU e aumentar o valor venal dos imóveis de maneira mais intensiva, vamos dizer assim, exatamente nas periferias. Então, isso é o principal ponto de crítica a esse projeto, né? A gente tem apresentado aqui algumas, alguns acenos, vamos dizer assim, da gestão municipal para a questão do combate às desigualdades, o PPA regionalizado, a gente tem trabalhado bastante nisso pela sociedade civil e a prefeitura apresentou uma proposta nesse sentido esse ano, mas Sim. enquanto, por um lado, apresenta uma proposta que se propõe a reduzir desigualdades, por outro lado, acaba reforçando isso com essa proposta de um aumento aí da planta genérica de valores dos imóveis e que isso vai ocasionar um aumento de IPTU lá na frente. Por mais que se diga que vai ter um aumento também do valor de isenções, mas com a correção proposta pela prefeitura, muita gente vai ficar de fora dessas isenções, né? Muita gente que é isenta hoje em dia vai passar a pagar IPTU. Então, isso é um ponto bastante grave nesse sentido, né, de quem trabalha pela redução de desigualdades, e seria algo para entrar em vigência a partir de 2024. Então, 2022, 2023 seria uma correção pela inflação do valor do IPTU, o que já é bastante alto, porque a inflação oficial é de Sim. quase 10%. A gente sabe que ninguém está tendo aumento de 10% nesse momento. É. Então, enfim, né, uma decisão bastante controversa da prefeitura e que tem muita gente criticando. Ô, Igor, há chances de reverter em segunda votação na Câmara esse projeto? A gente acha que sim, a gente espera que sim, né? A gente vai tentar também entender um pouco como é que está essa discussão internamente à Câmara, vai ali apresentar alguns argumentos, né? Nesse sentido que eu estava falando aqui, de que essa proposta da Prefeitura ela é um pouco perversa nesse momento, mas e também aproveitar que a gente viu que tem muitos vereadores, né, da própria base governista que estão se colocando críticos a essa proposta. Então, acho que certamente ela vai ser alterada em alguma medida, e aí tem que ver o quanto que a gente consegue reverter essa proposta para que ela não seja regressiva, né? Que ela não cobre mais de quem pode pagar menos, vamos dizer assim. Claro, perfeito. A segunda notícia, que daí é a boa, é o seguinte: a Prefeitura de São Paulo propôs o adiamento da revisão do plano diretor por um ano. E há uma alteração no cronograma, que é uma demanda da sociedade civil organizada. Enfim, essa é a boa notícia para a gente, né, Igor? Isso é bem importante, né? Porque era um pleito aí da sociedade civil desde quando a prefeitura disse que ia fazer essa revisão como fosse esse ano. Então tinha uma preocupação muito grande com a qualidade da participação social, né? A gente sabe que muita gente não tem acesso à internet para participar de reuniões virtuais, de audiências públicas referentes a esse tema tão importante que é a revisão do plano diretor, que a lei determinava que deveria ser feita esse ano, mas que pela pandemia, o próprio Ministério Público se posicionou nesse sentido, isso poderia sim ser adiado sem prejuízos para a cidade, né?
Então, o que a sociedade civil pleiteava era de que houvesse um adiamento dessa discussão para o ano que vem, até para que a própria sociedade civil pudesse participar mais desse processo de elaboração de uma metodologia. Né? É importante a gente primeiro entender quais são os pontos que precisam ser revisados do plano diretor, para que esse plano diretor seja revisto a partir de uma perspectiva social mais ampla, e não só a partir de alguns interesses, principalmente do mercado imobiliário. Então, as construtoras, por exemplo, o Sindicato da Construção Civil, uma série de representantes do setor empresarial, tem assento garantido, né, no conselho ali de revisão da política urbana. Né? Não é o conselho oficial, o CMPU. O CMPU, ele de fato tem representação dos empresários, mas também tem sociedade civil. Agora, a prefeitura tinha criado um conselho gestor, um conselho especial ali com convidados para tratar do plano diretor, do qual só tinha representantes do empresariado, e a gente sabe que o que o capital imobiliário quer é, na verdade, construir mais vagas de garagem, quer construir no miolo dos bairros. Então, o que eles querem é facilitar, claro, né, o desenvolvimento da construção na cidade, sem necessariamente ter uma preocupação com a qualidade do ambiente, com a qualidade de vida nessas regiões. A gente precisa necessariamente fazer um bom diagnóstico do plano diretor para entender quais são os pontos que precisam ser revistos, né, e melhorados. Então, implementar certos tipos de política que até hoje não foram regulamentadas e, por que não, inclusive, falar de questões como o próprio IPTU, né, a implementação do IPTU progressivo sobre aquelas áreas abandonadas, aqueles terrenos que estão ali, quer dizer, que de abandonados não tem nada, né, que muitas vezes são terrenos que estão ali esperando a valorização imobiliária, a especulação, como se diz. Então, uma série de questões que poderiam ser melhoradas no plano diretor, mas que precisam sim ser debatidas com a sociedade e não colocadas de cima para baixo pela prefeitura, como foi tentado esse ano. Então, é uma vitória bastante importante, sim, da sociedade civil. Também, né, houve recomendações ao Ministério Público. O Ministério Público suspendeu um processo de contratação de uma fundação privada para fazer alguns estudos que poderiam ser feitos pelo município. Então, foi um processo bastante questionado de vários lados e, finalmente, a prefeitura recuou e aceitou discutir esse tema no ano que vem. E o plano diretor é sempre um debate que realmente mobiliza a sociedade, né? Tem sempre manifestação acontecendo quando tem alguma pauta importante. Então, é legal que as pessoas tenham tempo para se informar, enfim, para lutar por mais direitos por toda a sociedade, para que a gente reduza as desigualdades na cidade de São Paulo. E como eu sempre digo, são debates que acontecem na cidade de São Paulo, mas claro que se refletem em outras cidades, porque são discussões importantes que podem ser levadas para as outras cidades, e aqui a gente fica sabendo o que está rolando em São Paulo, mas para se conscientizar em relação a outros lugares de todo o país. Igor, inclusive a última participação do Igor, porque a Carolina Guimarães vai acabar a licença maternidade dela, ela volta a participar aqui com a gente, então o Igor se despede aqui também das participações, mas vira e mexe ele vem para cá, né? Às vezes você também faz a participação cobrindo a Carol, então bacana. Mas muito obrigada pela parceria e por essas participações que você fez aqui com a gente, viu, Igor? Um beijo para você. Obrigado a vocês pelo espaço, pela parceria, pelo acolhimento e a gente se vê sim em breve, espero que sim. A É Carol isso, vem tamo aí, junto. mas logo mais eu posso estar aparecendo aí de volta. Combinado. Um beijo, Igor. Boa tarde, até a próxima. Tchau, Obrigado, Thalita. tchau.